Bíblia e ciência, oposição? Num vídeo anterior, nós falamos sobre uma forma equivocada de abordar a relação entre ciência e religião, mas propriamente sobre a relação Bíblia e ciência, que seria aquela forma que confunde o sobrenatural da Bíblia com explicações naturais. Ou seja, reduzir os eventos sobrenaturais da Bíblia a uma explicação de ordem natural, como por exemplo, achar que a abertura do Mar Vermelho se deu simplesmente por ventos que já faziam aquilo, ou achar que o maná no deserto era resultado de um parasita nas árvores daquela região, que produziam naturalmente aquilo. Essa seria a forma que eu chamo confusão, uma forma errada de relacionar a Bíblia com a ciência. Outra forma equivocada é aquela que pensa não poder haver diálogo entre ciência e religião, por estas áreas estarem em lados opostos, como se ciência falasse da realidade e religião tivesse a ver só com o imaginário. O resumo dessa segunda forma de ver a relação entre ciência e religião pode ser concebido assim: a ciência fala da realidade e a religião do imaginário. A ciência é a razão e a religião é o mito. A ciência é exata e a religião é incerta. A ciência é verificável e a religião não traz provas. Essa forma também equivocada de ver a relação entre ciência e religião é a que eu chamo de oposição. Podemos dizer também que é uma forma de ver a relação entre a Bíblia e a ciência de lados opostos. Essa ideia é característica do positivismo, que coloca a defesa do conhecimento científico e do progresso tecnológico como a forma de conhecimento verdadeiro. É uma posição que fica contra o conhecimento ligado às crenças, chamando esse tipo de conhecimento de abstracionismo e dogmatismo. Um ponto importante sobre isso é que os debates entre ciência e religião costumam ser confundidos com os debates entre evolucionismo e criacionismo. O matemático e filósofo da ciência John Lennox chama a atenção para um fato no seu livro Por que a Ciência Não Consegue Enterrar Deus, que é o seguinte: ele diz que esse debate indica outro conflito, que é a disputa entre duas cosmovisões, o naturalismo versus o teísmo. Ou seja, se essa disputa fosse mesmo entre ciência e religião, não existiriam cientistas cristãos. Portanto, não há, na verdade, um conflito entre religião e ciência, ou entre a Bíblia e a ciência. O que há, de fato, é um conflito entre cosmovisões. Há aqueles cientistas que acham que a posição mais acertada de ver o mundo está no naturalismo, numa explicação sempre de cunho natural, mas isso nem sempre é ciência, pois há coisas no mundo que não podem ser explicadas objetivamente pela ciência. Por exemplo, a ética ou a lei moral na consciência humana, o amor nos seus diferentes níveis ou tipos, o amor conjugal, familiar, de amizade e etc. O porquê das coisas existirem ou serem dessa ou daquela forma. Na verdade, como o próprio Lennox pontua, a ciência só pode dizer o como. Ela nunca pode dizer o porquê de várias coisas. Mas há cientistas teístas, ou seja, cientistas que admitem o limite da ciência e o fato de que quando a ciência se cala por sua limitação, ela dá voz a outras áreas do saber, como a filosofia e a teologia. Quanto à teologia, que é uma área importante para as discussões sobre a vida e a realidade humana em seus termos mais amplos, nós temos a Bíblia como fonte de sabedoria que, em vários momentos, dialoga positivamente com a ciência. Esse será o tema do nosso terceiro vídeo sobre essa relação.